Fala, galera, tudo bem? No dia de hoje, aqui no podcast Ousadia e Alegria, nós estamos recebendo uma convidada muito especial. A primeira coisa que eu compartilho com a Gi é que ela é de Brasília. Então a gente vai ter um papo entre brasilienses, estamos em casa. Mas além disso, pessoal, a Gi ela tá se preparando, né, para daqui a pouco se formar como uma neurocirurgiã pediatra. Até a palavra é longa, neurocirurgiã pediatra. E eu acho que tem muito para a gente falar, não só sobre a atuação profissional dela, mas um pouco sobre os hobbies, como é que ela veio parar aqui na Universidade de Harvard, e esse ajuste, né? Ela acabou de chegar, de certa forma, do Brasil, 2 mesezinhos? Um mês e meio. Um mês e meio. Então vai ter muito papo para a gente se divertir hoje. Mas, Gi, primeira coisa de todas, como é que foi crescer em Brasília? Você compartilha do tanto gosto que eu tenho por Brasília? Tá, primeiro, obrigada pelo convite, estou super animada de estar aqui. Eu amo podcast, primeira vez participando. Acho que não. Então é uma história curiosa. Sempre quis sair de Brasília, até eu sair. Então eu saí com 18 anos, fui para São Paulo para fazer medicina na USP. E aí, à medida que eu estava em São Paulo, toda vez que eu voltava para Brasília, eu começava a ver uma qualidade positiva, assim, uma coisa boa que eu não percebia antes. Que eu sempre quis sair de lá. Uhum. E aí hoje minha visão mudou um pouco, eu começo a ver mais coisas boas, assim, é uma cidade muito organizada. E eu sou muito organizada, então combina. A arquitetura, eu acho que combina muito comigo também, mais modernista, muito concreto, coisas diferentes, assim, as paisagens muito bonitas. Acho que é um grande contraste com São Paulo, que é tudo muita informação, meio bagunçado. Então vejo mais qualidades hoje em dia, mas crescendo eu tinha a impressão de que era muito uma bolha meio pequena, Não sempre tem quis tanta coisa sair. para fazer. Sempre tinha essa coisa de que eu tinha que sair de lá para conhecer assim o mundo. Boa. E qual é uma coisa que você encontrou em São Paulo que você não tinha em Brasília? E além da organização, uma coisa que você tinha em Brasília que bateu uma baita de uma saudade quando você mudou para São Paulo? Acho que São Paulo tem tudo, assim. Tipo, é muito clichê, mas é verdade, assim, sei lá. Uma grande primeira impressão que eu tive, que é super besta, mas curiosa, é que se você abrir o iFood, eu acho que deve ter o triplo de categorias do que tem em Brasília. Tipo, vegano, judaico, vegetariano, churrasco, gaúcho, tipo, tudo, assim. Brasília fecha tudo 11 horas, tem umas 5 categorias, tô exagerando, mas assim... tem tudo em São Paulo, muita oportunidade, muitas pessoas diferentes, muita diversidade, muito museu, muito tudo, assim. Que também vira o ponto negativo, né? Tem muito tudo demais. Acaba virando em excesso. Muito. O trânsito tá muito perigoso hoje em dia. Então, acho que fica essa coisa meio agitada demais. E Brasília é mais calmo. Então, é a questão do equilíbrio, né? Um contraste muito grande. Acho que uma das primeiras dicas para quem está em casa é que se você for visitar Brasília, se for visitar São Paulo, mande uma mensagem para a gente. Você tem uma lista, não é? A gente tem uma lista de todos os lugares, você vai ter que provar as comidinhas mais gostosas da cidade. Amo restaurante. Para qualquer cidade que eu vou, tem essa lista. Não gosto de repetir restaurante, então a lista só cresce e eu não repito, porque para mim sempre tem um lugar novo para conhecer, que tem que valer a pena. Museu também, sou apaixonada. Então lá tem muita coisa legal para fazer. Que demais. Muito mesmo. Daqui a pouco você vai ter que montar uma lista, publicar. Vamos ver. Vai ter mais e mais gente pedindo suas recomendações. Agora, gente, uma coisa que eu acho que é uma experiência diferente para... Geralmente, quando você cresce no Brasil, a expectativa é que você vai... não vai se mudar tão cedo, né? Sim. Há uma experiência muito comum, até na minha família, de que às vezes você fica em casa até os 25, 26, 27, 28 anos, mas você se aventurou e logo assim que formou no ensino médio, você estava com 17 anos. 17 aninhos, se mudou. Sim. E foi com tudo. Foi com tudo. Como é que foi essa experiência de você virar sozinha num canto completamente diferente, tão agitado por São Paulo? Assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, então acho que assim, no 9º ano eu já pus na minha cabeça que eu queria ir para São Paulo, USP. Já, assim, minhas metas são sempre exatamente o que eu quero fazer. É um pouco obsessiva, mas daí eu acho que eu me preparei mentalmente. Eu não criei uma visão muito idealizada. Tipo, eu sabia que era o que eu queria, que ia ser muito legal, mas eu também já meio que previ
desafios, assim, antes mesmo de eu ir. Então, eu não fui, assim, achando que ia ser tudo maravilhoso. Eu já tinha pensado, claro que ia ser difícil ficar longe da família, ia ser difícil ter que administrar uma casa enquanto estuda medicina, que é um curso muito puxado. Então, é cansativo você ter que fazer a faxina, fazer a sua comida, lavar suas roupas todas e ter que ir pra faculdade, voltar tarde, querer sair com os amigos. Isso meio que eu imaginei. Então, acho que não foi um choque tão grande assim. Muito por eu ter me preparado psicologicamente. E também teve aquele gap, né, que eu falei, não falei pra vocês. Quando eu passei era pandemia, então eu passei o primeiro semestre inteiro online em Brasília. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o meu grupo de amigos da mesma turma já se conhecia. A gente se falava sempre online, ligava de vídeo e tal. Então, foi um pouco mais fácil, porque eu já cheguei lá com um círculo de amizades, que é uma rede de apoio muito grande. Então, todo mundo se ajudou, assim, nesse começo. E aí, o baque não foi tão grande, assim, de me sentir sozinha. Nunca me senti sozinha em São Paulo. Desde que eu cheguei, já tinha pessoas, assim, pra me relacionar. Então, acho que é isso. E uma coisa que eu compartilho super com você é que eu acho que a mudança para a faculdade aqui, ela me ensinou o valor de uma palavra que eu não usava no meu vocabulário, crescendo, que é esse valor de comunidade. Isso que você falou de uma rede de apoio, uma rede de suporte, de pessoas que se importam umas com as outras. No meu primeiro semestre aqui, quando eu estava prestes a fazer as primeiras provas, tem uma coisa aqui que eles chamam de a gripe dos calouros. Que se a gente está juntando gente do mundo inteiro no mesmo lugar, não vai sair alguma mutação bizarra que vai te derrubar. E me derrubou com jeito. Cara, na última semana eu não conseguia levantar da cama, assim, de forma alguma. Os sintomas eram malucos, assim, era tipo um calafrio que vinha no braço, na perna, eu falei, é um infarto. Nessa que eu me vou. Eu acho que foi pesado demais esse semestre aqui, que já foi. Já era. Cara, e eu falei, galera, eu não vou conseguir sair num frio de menos 10 minutos pra Nossa, pegar comida. Ainda tem um frio. Aí a galera, depois tinha uma galera super querida que levava comida pra eu comprar remédio, levou comida lá no meu quarto. Então, assim, é um exemplo, né? Sim. Que você falou de que não importa a aventura que você se meter na vida, se puder cultivar uma rede de suporte, de pessoas queridas que se importam, faz completa diferença. É fundamental. Que demais. Hoje, uma coisa que eu vou adorar ouvir de você é o seguinte, assim, muitos dos jovens que nos assistem, eles estão vivendo um dilema, que é, poxa, será que eu vou me dedicar a um vestibular no Brasil, que vai exigir muitas horas aula, estudo para vestibular muito intensivo, ou será que eu vou tentar conhecer mais qual é o processo de aplicar para uma universidade no exterior, mas eles já têm uma noção, assim, de que é menos tempo de sala de aula, é mais atividade extracurricular. Uma coisa que eu queria ouvir de você é o seguinte: o que você acha que desse período de muito intensivo de estudo para o vestibular você levou para a sua vida? Assim? Teve algo em particular que você acha que cultivou em você, ou que você aprendeu durante esse período que foi marcante? Ou, na verdade, foi só uma experiência assim que você fala, galera, só passem por isso que tem que passar mesmo? Não, jamais. Então, conta um pouquinho sobre como foi esse processo, que eu acho que vai, enfim, para quem está ou vivendo essas maratonas de estudo, ou se questionando qual é o valor de passar por isso, eu acho que a sua experiência pode ensinar muito. Eu acho que a maior lição, assim, da época que eu estudei, acho que eu estudei mesmo pro vestibular no ensino médio. Foram 3 anos, assim, estudando muito. O resto, tipo, eu sempre fui uma aluna bem aplicada, eu gostava muito, na aula, né? Tal, ok. Agora, no ensino médio que eu tive esse foco vestibular. Eu acho que a primeira coisa era, assim, ter um objetivo muito claro, porque é um processo muito difícil, muito cansativo. Então, você tem que estar muito motivado no que você quer. O que é muito difícil, porque às vezes no começo do ensino médio você tem 15 anos, 16 anos, como é que... Tá no gás, como é que você vai ter com muita clareza na sua cabeça que é realmente aquilo que você quer pro resto da sua vida, que hoje em dia não é mais tão assim, né? Cada dia mais as pessoas mudam de carreira e os cursos estão mais fluidos, as carreiras que você pode seguir, mas é uma decisão muito definitiva. Então, acho que às vezes as pessoas têm muita dificuldade com disciplina e, na verdade, é um passo antes, né? O problema é a motivação, que não está tão grande a ponto de poder valer a pena tanto esforço. Então, acho que me ensinou muito a ter objetivos muito claros e ser uma pessoa determinada, de ter metas, sonhar alto, saber onde eu quero chegar, assim.
que aí leva para a parte da disciplina, que eu acho que com certeza é uma das maiores características que você desenvolve nesse período, assim, que é uma coisa que eu levo muito comigo, sou muito disciplinada, e eu acho que disciplina é muito diferente da visão que as pessoas têm de, uma pessoa disciplinada, ela passa 8 horas por dia estudando, e só faz isso, e não faz mais nada, tal, jamais. Eu também, junto com a disciplina, acho que tem o equilíbrio. Acho que os dois são fundamentais, e quando não tá, assim, na mesma página, você não consegue ser tão disciplinada, se você tá desequilibrado, você, sabe, é meio que um ciclo vicioso, assim. E então, nesses 3 anos, apesar de eu falar que eu foquei muito, fui disciplinada e tal, eu fiz várias outras coisas. Várias Conta pra outras gente, coisas. porque a Ó, impressão que a galera tem de alguém que passa não, medicina vestibular no Brasil é que, cara, você não, não. Você tomava Coca-Cola com não, café. não, não. Ó, no. Assim, eu sempre fui uma pessoa um pouco impaciente. Então, pra estudar, eu gosto de estudar meio rápido. Tipo, eu nunca vou passar 8 horas sentada estudando assim, não consigo. E aí, por exemplo, na pandemia, que foi 2020, era meu terceiro ano do ensino médio. Minha rotina era essa. Eu acordava às 9 da manhã, estudava até meio-dia, almoçava, aí eu fazia os formulários, que era Google Forms, para marcar a presença da aula, de 1 da tarde até 1h30. Aí eu fazia yoga. Durante 2020 eu fiz yoga todos os dias, sem faltar nenhum dia, todos os dias. Foi muito importante pra mim. Meditava. Daí, tipo assim, terça-feira era o dia que eu fazia minha unha. Aí eu mesma fazia minha unha, passava 2 horas. Tipo, cada dia da semana eu meio que fiz uma programação de coisas sem ser estudar. E aí fui levando assim. Então, em termos de horas, não era muito. Só que era uma coisa que eu fazia todo dia. Então era disciplina, e era uma coisa que, tipo, já no terceiro ano eu já sabia meio que como era o jeito que eu estudava melhor, o jeito que funcionava pra mim. Então tava um esquema muito bem desenvolvido. E eu acho que essa é a maior lição. Quando você entra na faculdade, acho que quase todo mundo tem isso, um pouco de síndrome do impostor, assim, porque quando você passa numa faculdade, principalmente essas muito renomadas, não sei o quê, que é muito concorrido, todo mundo tem essa impressão que você é super inteligente e você chega assim com um pouco de autoestima de que, caraca, passei nesse vestibular. E aí começam as primeiras provas e você vê que, tipo assim, não é porque você não é inteligente, são outras formas de estudar. É outro tipo de prova, é outro tipo de conteúdo, é outro tipo de jeito que você vai ter que resolver, de como você vai aprender aquilo, como filtrar o que você quer aprender. Porque pro vestibular de medicina, meio que você tem que saber tudo. Na faculdade, você tem que escolher o que você quer saber. Você não vai saber tudo de um curso inteiro. Ninguém sabe, por isso que as pessoas se especializam. Então, eu acho que são modelos completamente diferentes, o que você vai levar de quando você estuda para o vestibular, do que você vai fazer na faculdade, mas essas características da disciplina, do equilíbrio, de fazer outras coisas, de ter os seus objetivos mesmo estando na faculdade, mas e depois? O que você quer fazer depois? Acho que é muito importante ter isso claro já na faculdade e saber adaptar. Saber o que funciona para você, você meio que tem um modelo, mas você não vai conseguir repetir o que você fez pro vestibular, porque são propósitos diferentes. Acho que é meio que nessa Que demais. Então, adorei linha, a sua assim, forma o de que eu abordar. vejo. Adorei a sua forma de abordagem. E tem uma coisa que me veio muito à mente, que é o seguinte. Uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu vim aqui conhecer a galera é que eu tive a impressão de que a gente amadurece muito cedo no Brasil em certos aspectos. Então, festinha, cara, tipo assim, as festinhas que você vai com 13, 14, 15 anos no Brasil, não é a festinha que a galera aqui da faculdade Não. às vezes vai. Nossa, não mesmo. E isso se aplica também você vai ter um primeiro relacionamento, vai conhecer uma pessoa, ou, enfim, tem certas coisas no Brasil que se amadurece Meio cedo precoce. ou talvez muito cedo. Tem outras coisas que eu acho que a gente também precisa, a gente se encorajar a amadurecer mais cedo. Sim. Que é um pouco disso, assim. Pô, se você. Qual foi o ano que você estava fazendo yoga todo dia? Terceiro, O 2020. terceiro. Poxa, eu acho que às vezes quando a gente tem 15, 16, 17 anos, a gente fala, mas será que eu tenho idade pra fazer isso? Sabe? Fazer um yoga todo dia? Ou, será que eu com 15 anos, eu não tô novo demais para estar me preocupando e ter que estudar e ter uma rotina? Será que não era um período para eu estar brincando? E eu acho que quando você geralmente tem esse tipo de comportamento, você é a primeira pessoa a escutar na escola, comentário às vezes de colegas, de mães de amigos, de pais, falando,
não estuda tanto assim, não, por que você não vai brincar? Mas eu acho que a gente ouviu na sua resposta um exemplo muito legal, assim, de que às vezes esse amadurecimento precoce na área dos estudos, na verdade, gera frutos muito bons. Muito, Porque você não deixou de fazer coisas divertidas. Nada. No terceiro ano do ensino médio, que foi o ano, assim, né, mais importante para passar, não teve um final de semana que eu tive que deixar de fazer alguma coisa para estudar. Eu acho que até outubro não teve nenhum final de semana que eu estudei, no geral. Eu só estudava de segunda a sexta, porque eu não abria mão. E aí, em outubro, começou a ficar um pouco mais difícil, porque eu fiz várias provas diferentes, e o meu jeito de estudar mais perto das provas era fazendo prova antiga. Então, eu fui colocar no calendário, aí realmente eu teria que fazer durante os finais de semana também. Mas era coisa de 1 horinha. E, Uau! E sabe uma das coisas que eu mais gosto nesse podcast? É que eu sempre entrevisto alguém que tem pelo menos 32 mil cérebros a mais que eu. Não, então eu tenho pelo menos jamais. Metade de eu vou absorvendo. Que fera. Gi, antes da gente falar um pouquinho dos hobbies e tal, tem algumas coisas que eu vou adorar que você conte pro pessoal. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre estratégia de estudo. Tá. Porque eu joguei muita bola crescendo, time da escola e tal. E uma frase que a gente sempre gostava de falar é que treino é treino, jogo é jogo. Sim. Então tem a estratégia de treino, tem estratégia de jogo, a preparação de um treino para o jogo importa muito. Quando a gente pensa nos estudos, às vezes a gente esquece que essa frase também pode se aplicar. Treino é treino, jogo é jogo, se muda o ambiente que você tá, tipo de prova que você está se preparando. Sim. Mas, enfim, eu imagino que você deva ter desenvolvido estratégias muito legais nesse período. Você já falou de provas. Sim. E que não pode ser um período tão longo, né? Não. Você gosta de ter períodos mais curtos. Mas conta assim um pouquinho. À medida que você foi fazendo mais provas ao longo da sua vida, o que você deixou de fazer, se tiver alguma coisa. Tá. E o que você passou a fazer que vem funcionando, assim. Na faculdade, você diz? Você ou pro pode vestibular? falar no ensino médio ou na faculdade, acho que a galera vai gostar de ouvir. Pro vestibular, eu acho que o jeito que eu mais gosto de estudar é com questão. Eu acho que assim, mas tem um porém também, que não dá pra você chegar pra fazer a questão sem ter uma boa base do conteúdo daquela questão. Então, meio que sempre foi o meu método. Isso sem nem pensar em vestibular. Acho que até na escola normal, fundamental e tal, eu ia pras aulas, eram boas aulas, anotava, beleza. Mas eu estudava mesmo com as questões. Sempre fui assim. Boa. Porque eu acho que é um jeito de você aplicar o que você aprendeu. E você vê de tudo aquilo ali, tipo, é assim que perguntam. É isso que eu tenho que saber. E aí você vê o que você erra, o que você tem que depois revisar de novo, etc. Pro vestibular, foi 100% assim. Então, no segundo semestre do terceiro ano, eu já não tinha, quase nem tinha mais aula, nem me preocupava com livro, com nada. Era só prova antiga. Simulado. Só simulado. Então, eu fiz, pra falar assim mais explicitamente, eu fiz os 10 últimos anos de cada vestibular que eu prestei. Boa. Todos. Galera, espetáculo. Então, foi muitas provas. Tá claro. Mas era isso. Os 10 últimos eu começava pelo mais antigo, porque aí, mais perto da prova, eu estaria fazendo os mais atuais, que na teoria é pra ser mais parecido. Então, foi assim que eu fiz. E aí ficava, tipo, além disso, pouquíssima coisa eu fazia além disso, mas era mais assim, redação, tinha que estudar por fora, porque não tava nessa parte de prova, e as obras. Que tem a FUVEST, Unicamp, não sei o quê, tem os livros que tem que ler, aí eu fazia por fora, mas de resto era prova antiga. E eu acho que pra faculdade, que tem esse grande problema, que acho que talvez seja um problema da medicina, a gente não tem muito essa coisa de ter questão. Entendeu? Você tem umas aulas, são seminários, aí você tem as práticas, que são muito boas e fundamentais, mas chega na hora da prova e às vezes é a primeira vez ali na sua vida que você tá vendo uma questão daquele assunto. Então eu acho que é uma coisa assim, um pouco talvez ruim, assim, porque eu acho que todo mundo já chega na faculdade com esse modelo de gostar muito de estudar com questão. E aí você chega e não tem, e aí talvez se tivesse, ajudasse bem mais. Acho que volta a ter um pouco no final do curso por conta da residência. Que aí tem os cursinhos para residência, que estão uma febre, que não sei o quê, e aí meio que vira outro vestibular, de novo, tudo de novo, e aí é só questão. Interessante. Então, pra você, eu sou completamente leigo, pra você ir da medicina pra residência, você tem que fazer uma prova. E essa prova, a preparação é super intensa. Pro HC, por exemplo, a banca é a FUVEST também. Caramba!
O HC é um hospital Da USP. da USP, É. de residência. É. Uau, super legal. Sim. Agora, antes da gente mergulhar um pouquinho nisso, primeiro, o que é operar o cérebro de uma criança? O que isso exige? Quantas horas pode levar uma cirurgia? Tá. Acho que vai ser super legal a gente falar um pouquinho também sobre o que é mais de impressionante e legal no cérebro humano. Uhum. Eu vou adorar que a gente fale de uma coisa um pouco mais leve, que é o seguinte, Gi, você veio aqui para essa terra do frio Uhum. e uma das coisas que eu nunca imaginei, assim, eu e a Gi, a gente, poxa, se conhece há um tempo, nós também se conhecem, então, se alguém me perguntasse, Gi tá indo para Boston, o que você vai chutar que ela vai fazer Já sei o que você vai 3 a falar. 4 vezes por semana? Eu vou Uhum. falar, sei lá, se agasalhar, ir para uma lareira, Ficar lendo. 4 dias ela vai ficar em casa para não pegar o frio. Sei lá. Gente, são 4 ou 3? 4 dias na semana, é brincadeira, não. 4 dias na semana ela tá praticando jiu-jitsu. Sim. Olha que irado. Jiu-jitsu brasileiro. É claro. Tá? Então, O único e melhor. Gil, eu quero que você conte primeiro de como é que você descobriu essa paixão pelo Gil. Tá. Se o jiu-jitsu aqui é muito diferente, Tá. se o do Brasil era muito melhor, mas eu também vou adorar que você conte assim, sobre como é que é essa experiência de uma mulher praticar jiu-jitsu. Uhum. O que mudou na sua experiência Beleza. de vida? Sim. Então, como eu falei, em 2020 eu comecei a fazer yoga todos os dias. Antes disso, eu não era uma pessoa sedentária. Eu sempre fui na academia, criança eu fiz natação, circo, sabe, tecido de acrobático, Que de legal. circo eu fazia. Mas, por exemplo, eu nunca gostei de educação física. Então, esportes coletivos eu tenho pânico. Futebol, vôlei, não sei o que, sempre tive pânico. Não era pra mim. Aí, quando eu passei na faculdade, lá na medicina da USP, tem muito forte a cultura da atlética. Muito O que é forte. Atlética? Conta pra galera. Que é o grupo de esportes da medicina. Então, na medicina USP, São Paulo capital, que tem Ribeirão, Bauru, tem a OC, que é a nossa atlética, que é um clube em Pinheiros, do lado da faculdade, que tem piscina, 2 quadras, campo de futebol, restaurante, que é nosso. Ele é administrado pelos alunos. E é no papel, na lei, é dos alunos, da medicina. Então é uma coisa, assim, muito privilégio e muito tradicional. Tipo, quem criou foram os primeiros alunos, a faculdade é de 1912. Lá em 1900 alguma coisa, mas naquela época, e aí eles conseguiram, e é uma região super nobre de São Paulo, com muita árvore, e é um clube, tipo assim, as pessoas que moram na região podem se associar, tipo, pagar mensalidade, são sócios do clube, e podem usar também, entendeu? Tem outras coisas, mas os donos são os alunos da medicina, então é muito legal. E aí tem toda essa cultura intermédia, que é a competição que a gente tem entre as faculdades de medicina, Inter-USP, que são entre os cursos da USP, e aí você entra na faculdade, já vem 1000 times fazerem a propaganda pra você. Tipo, já conheceu o time tal, quer vir no treino e não sei o quê. Muito forte mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa bem da nossa faculdade, São Paulo no geral, mas a nossa faculdade que a gente é muito competitivo. Mas, por exemplo, minhas amigas de Brasília, que eu vejo que fazem medicina também e tal, até tem intermédio, mas não tem muito essa coisa de que você tem que participar do time. Elas vão pra competição pra torcer, pra assistir, mas pouquíssimas pessoas são os atletas. Na nossa, você tem que ser o atleta, entendeu? Entendi. É raro você ir pra competição só pra assistir. Só pra bagunça. Não existe. Só tipo, pra todo mundo é de galera, algum time. Tem, mas assim, a grande maioria é de algum vai time. Praticar também. Que legal. Aí, quando eu passei, eu entrei na natação. Mas não tava... Fiquei 2 anos, não tava gostando tanto e tal. E o meu pai é faixa preta de jiu-jitsu. Que massa. Só que ele tinha parado há uns 8 anos antes de eu entrar na faculdade. Então, assim, eu via criança, ele treinando, mas criança eu achava a coisa mais nojenta do mundo. Super fedido, kimono nojento, suado. Achava, assim, nunca me imaginei Você fazendo. tinha a imagem dele chegando em casa assim, E eu fui com ele, papai, uma vez. Nossa, traumas. Aí, nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando eu passei na faculdade, eu falei, vou abrir minha mente, vamos ver. Vamos ver. Só que
por algum motivo eu tinha entendido errado que as competições do jiu-jitsu universitário não tinham categoria. E eu sou muito pequena, muito leve. Eu falei, cara, não faz o menor sentido, tipo, ser absoluto, que a gente chama, que é lutar com qualquer peso. Só vou, não faz o menor sentido. Vou machucar aqui. O jiu-jitsu peso pra conta nada. muito, então. Acho que em todas as lutas, Todas as assim. lutas, né? É. E aí, beleza, aí ficou por isso mesmo. Quando eu saí da natação, aí eu reconsiderei. Falei, vou ver. Daí eu fui. No primeiro treino, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, tipo, pra sempre. Apaixonei. Na primeira aula? Primeiro treino. Primeiro treino. Com kimono emprestado, que não me servia de jeito nenhum, que tava fedido também, que não tava lavado, e não sei o quê. E eu já falei, caraca, é isso. Isso é verdadeira paixão, viu? Juro. Você tá usando kimono primeira fedido, vista. suado de outra pessoa, ainda assim, você tem uma experiência eu maravilhosa. adorei. E aí, quando eu falei, no primeiro treino que eu mandei uma foto pro meu pai, e aí ele voltou a treinar. Que legal, em Brasília. Poxa. Daí, pronto, aí disso eu comecei lá na faculdade, eram 4 treinos por semana também. E aí eu me matriculei numa academia de jiu-jitsu em São Paulo, então eu treinava de segunda a sábado. Segunda a sábado no Gil. Isso segunda a sábado. E aí me apaixonei. Você competiu alguma vez? Competi o Mundial. Em São Paulo, mas tipo, eu tinha acabado de começar, então ainda era faixa branca e tal, foi mais pela... que irado, e competi a Interusp, ganhamos. Ganhamos? Ano passado. Você ganhou? Ganhei minha luta e a gente ganhou como equipe também. Que irado! Sim, e aí, a parte da mulher. Boa. Em São Paulo, nessa academia que eu falei, que é só de jiu-jitsu, eu fazia o treino feminino. Que aí foi uma experiência muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de fazer várias aulas de defesa pessoal, ver histórias de várias mulheres que iam para essa aula e contavam relatos de abusos, violências que elas tinham sofrido em relacionamentos anteriores, ou mesmo que não tivessem passado por isso pessoalmente, mas que conhecem pessoas, ou então que têm muito medo de andar em São Paulo, que se sentiam muito inseguras. E aí eu fui entrando um pouco mais nesse mundo, assim. Tem uma faixa preta muito famosa, que é a Kira Grace, que é da família Grace, que meio que fundou o jiu-jitsu brasileiro, que fala muito sobre isso também. Ela lançou um livro, daí eu li. A gente fez um negócio de defesa pessoal lá na faculdade, para as alunas, um seminário. E eu acho que é muito isso, assim, você desenvolve uma autoconfiança que não é aquela autoconfiança cega e nem imprudente, de tipo, posso sair na rua e não tenho medo nenhum e vou fazer aqui, vou me defender 100%, claro que não. Mas você vai vendo a sua evolução no treino e você vê coisas que você começa a conseguir fazer que você não conseguia fazer antes. E você vê que você consegue lutar com os meninos, você consegue lutar com pessoas mais pesadas, e você vê os resultados do treino que você está fazendo, assim. E essa autoconfiança não é só física, de você se sentir segura na rua. Eu acho que ela vai se espalhando, assim, e você realmente fica uma pessoa mais resiliente, porque você se expor 3, 4, 6 vezes por semana a uma situação de muito estresse, porque a luta no treino é muito estresse. É muito estresse. Luta ou fuga, é tipo assim, completamente seu sistema nervoso ali, adrenalina e tal, e você ter que raciocinar durante, pensar na estratégia, manter a calma para se defender. Eu acho que isso vai te deixando uma pessoa mais calma na vida, assim. Então é muito bizarro. Se você pegar faixa preta de jiu-jitsu, são pessoas, tipo assim, muito tranquilas, muito calmas. Porque você já passa tanto estresse no treino, você se treina tanto a lidar bem com situações de estresse, que aí você incorpora isso na sua vida, assim. E se torna uma pessoa mais calma, mais confiante. Acho que isso é fundamental. E é tão bem. Acho que, olha, eu, com muitas pessoas que estão assistindo, né? A gente conhece várias pessoas, ou como a gente mesmo às vezes pode ter a concepção errada de associar uma luta com agressividade e violência. Tem muito isso. Mas o que você está falando pra gente é o oposto. Sim. É que, na verdade, a luta te ensina a calma para você não ser uma pessoa impulsiva. Exatamente. Para você não precisar fazer o que você sabe. fazer o que você sabe. Exatamente. Então você luta para não precisar fazer o que você aprendeu. Mas é exatamente. E você falou de calma já. Quais são alguns valores que você acha que são muito únicos do jiu-jitsu? Tá. Assim, que a filosofia, a prática do jiu-jitsu tem, que
é difícil uma outra arte marcial no mundo conseguir Tá. por completo capturar. Tá. Ó, gente, eu sou uma faixa azul ainda, tá? Se tiver alguma faixa preta me Preta aí. ouvindo, por favor. Gostei, o Tô respeito é um. iniciando. O respeito é um. Exato. Meu pai me ensinou também a parte dos valores. Porque geralmente, por que você fala isso? Geralmente são os faixa preta que têm mais a propriedade de falar dos certeza, eu valores. sou iniciante. Então, existe isso também na cultura do jiu-jitsu, Tem, né? claro, o O respeito. respeito. Eu acho que vou tentar falar bem brevemente assim. O jiu-jitsu surgiu de uma raiz comum do judô. Entendi. Uma luta dos samurais lá no Japão, assim, uma arte milenar. Uhum. Jiu-jitsu significa arte suave. E aí foi levada, né, para o Brasil. E aí, hoje em dia, o mais comum é o jiu-jitsu brasileiro. Existe ainda acho que é Aiki Jiu-Jitsu, que é o mais tradicional, assim. Mas o mais popular é o jiu-jitsu brasileiro. Que aí ele meio que foi uma mudança do judô para poder ter mais a luta do chão, para a luta continuar. Criaram um sistema de finalizações e tudo. Foi criada no intuito de ser arte marcial mais eficiente. O que é eficiente? Eficiente no sentido de você conseguir neutralizar o Poucos oponente. movimentos. Então, tanto imobilizando como com as finalizações famosas, que são ou estressando uma articulação ou os estrangulamentos. Entendi. Então, esse foi o intuito. Agora, a parte de valores, eu acho que outras artes marciais mais tradicionais têm um pouco mais forte isso, da hierarquia, da tradição, de você ter que... Por exemplo, no judô você tem que aprender em japonês o nome dos golpes, Entendi. tem uma coisa de você fazer a reverência nos treinos e tal. O jiu-jitsu é um pouco mais o jeitinho brasileiro. Então a gente põe música, coloca rap pra treinar e é uma coisa assim, falam que é a tríade jiu-jitsu, açaí, surf, Rio de Janeiro. Caramba! Então não é uma coisa mais... Acredito. porque foi muito Jiu-jitsu, forte açaí, no Rio de Janeiro. Eu amo açaí, Sim. amo surf. Ah lá, falta só o jiu-jitsu. Vou adorar. Sim, mas acho que é por legal. aí. E, Gil, uma última coisa sobre jiu-jitsu. Então você se mudou há um mês e meio de São Paulo aqui para Boston. E a primeira coisa, quando eu me mudei para cá, família principalmente falava: olha, você vai sentir uma saudade da comidinha brasileira. Estavam certos. Aí tem algumas outras coisas também, o calor humano, certíssimos. Porra. Mas uma das coisas que poderiam ter te falado: nossa, você vai sentir uma saudade do seu jiu-jitsu. Nossa, isso aí eu tinha certeza. E quem diria que você encontrou um Exato. jiu-jitsu que é dado Da por Harvard. Harvard. É um jiu-jitsu de Harvard. O time E é um deles. jiu-jitsu de Com prática mestre brasileiro. Sim, o Conta mestre essa é brasileiro. Conta essa história. Então, gente, uma história muito boa. Eu vou dando meu jeito, gente. Já deu pra perceber que eu coloco na minha cabeça e eu acho... Onde for, eu vou achar o que tá na minha cabeça que eu quero fazer. Então, antes de vir pra cá, eu falei, não dá pra eu passar um ano sem treinar. Não tem como. Até porque eu preciso voltar pro Brasil e eu quero voltar pra minha equipe. Eu não queria estar enferrujadaça e tal. Então, eu peguei e fui pesquisando. No site oficial da Atlética de Harvard, não tem o jiu-jitsu, mas tem wrestling. Que é, entre muitas aspas, parecido. O wrestling é mais uma luta livre, é sem kimono, as regras em si são diferentes e tal, mas é uma luta e eu falei, beleza, tipo, alguma coisa eu vou conseguir aproveitar pro jiu-jitsu quando eu voltar. Então, aí esse era o plano, tentar entrar no wrestling daqui. Daí eu, como quem não quer nada, coloquei no Instagram, tipo, Harvard Jiu-Jitsu. E aí achei o Instagram do time, aí eu mandei aí vi que o mestre era brasileiro. Grande Juan. Mandei o Juan, mandei um direct e aí falei, tipo, toda a minha história, que eu treinava lá, falei a academia que eu treinava lá, que eu treinava de segunda a sábado, que eu ia passar um ano aqui, que eu queria muito treinar aqui, não sei o quê, que eu tinha um vínculo tal e tal e tal, se era possível. E aí responderam e falaram que eu podia, que todos os treinos participar. Daí, tamo aí. Aí, desde que eu cheguei, assim que começaram os treinos, pós o recesso do inverno, aí eu já fui pro primeiro treino e tô indo desde então. Vou competir. Espetáculo, você vai competir Vou aqui. competir o Boston Open e o campeonato de você Harvard. representa a equipe de Harvard. De Harvard. Que com kimono e tudo. Muito demais, legal. Demais da conta. Grande abraço pro Juan, inclusive. Sim. Que é
uma excelente pessoa. Cara, que história maravilhosa. Adorei essa história do jiu-jitsu. A arte Um suave, parênteses. com um toque de Brasil, Sim, sendo praticada aqui, sim. tudo que há de melhor. Agora, Gi, vamos falar um pouquinho mais sobre Não sei. uma área bem diferente, que eu tô curioso. Tá. Assim, eu acho que... vamos refletir sobre isso juntos. Uhum, Tenta pensar em uma profissão de mais tensão, uhum, responsabilidade, uhum. do que você mexer no cérebro de uma criança. Sim, eu acho que essa é a visão de todo Não, mas mundo. de fato, vamos refletir junto. Sim, sim. Pense em alguma coisa aqui. É. Talvez, não sei, talvez você pilotar um avião que você tem, sei lá, 200 vidas na sua mão. Pode ser. Mas ainda assim, você tem todo um equipamento ali tecnológico que Aham. hoje em dia É. você consegue pensar em alguma coisa que envolva mais responsabilidade, tensão, vulnerabilidade De do que o fato cérebro de uma é criança? difícil pensar em outra coisa. Eu tenho dificuldade. É. Eu tenho dificuldade de encontrar uma coisa. Se eu pensar em alguma coisa aqui até o Pensem, final do comentem. vídeo, e se vocês pensarem... Agora, eu acho que a primeira coisa que eu adoraria que você falasse assim, é o que te encanta na mente humana. Tá. Porque eu imagino que o que geralmente motiva alguém a ser um neurocirurgião pediatra? É um encantamento pela mente humana ou é um gosto pela prática cirúrgica? O que Tá. O que é que move o Tá. interesse? Geralmente, eu não sei se tem como generalizar também. Então, primeira parte da pergunta, é outra história curiosa. No ensino médio, né, quando eu estava decidindo se eu realmente queria fazer medicina, a minha segunda opção era fazer filosofia. Porque eu sempre fui muito fascinada pelo raciocínio, assim, o pensamento abstrato, de teorias e pensamentos complexos, e você tentar realmente entender como a gente pensa, onde a gente pode chegar. E eu sempre gostei muito do que é difícil, infelizmente, para minha pessoa, e do que é ainda um pouco desconhecido, assim. E aí eu lembro dessa visão, assim, na minha cabeça muito clara, ainda meio criança, adolescente, de que o cérebro era a estrutura mais desconhecida do mundo para o conhecimento humano, assim. E aí que, tipo, em todas as outras áreas da medicina, a gente já conhecia, sei lá quantos por cento, 70%, 80%, e o cérebro ainda tava uma coisa, assim, muito desconhecida. E eu falei, cara, se é essa coisa mais desconhecida, é isso que eu quero estudar, entendeu? Porque é o que vai mais ter caminhos e possibilidades para eu descobrir coisas novas e tal. Isso bem antes. Daí muitas coisas passaram desde então. Realmente entrei na medicina e tal. Eu acho que existe um estereótipo gigantesco do neurocirurgião dentro da comunidade médica e até da população em geral, de que é uma pessoa que se acha, que é o ser superior e que é o mais inteligente do mundo, é a pessoa que mais se acha no mundo. Tem muitas pessoas na faculdade que pensam em neurocirurgia pelo dinheiro, pelo status, isso ainda Então, tem. dentro do mundo da medicina, a Tem neurocirurgia vem associada a um status. Eu sou muito. de fato leigo. Então Tem muito. Eu acho que, assim, é um pouco difícil ainda terem muitos neurocirurgiões que só fizeram pelo dinheiro, porque é um caminho muito longo. E, assim, eu acredito nisso, que eu sou uma pessoa mais otimista, mas eu realmente acho que em algum momento desse caminho tão longo, você tem que estar fazendo aquilo ali porque você quer e você gosta. Porque senão você pode escolher outras especializações, outras áreas que são um pouco mais fáceis, mais curtas e que você também vai ganhar um dinheiro bom. Mas tem muita gente que fala, porque ganha dinheiro demais, então eu quero fazer. Acho que é isso. O que mais que você tinha perguntado? Eu tinha perguntado, não foi exatamente isso, assim, o que move o interesse, em especial, fazer algo tão tenso. Sim. Agora, uma coisa que eu me pergunto também é assim, quais são os motivos, geralmente, que uma criança precisa de uma cirurgia na cabeça? A pergunta mais besta que você acha que pode fazer, assim, Tá. mas conta quais geralmente são os casos. Então, tem muitos casos congênitos. Então, que é um caso congênito? que a criança ela vai nascer com aquela condição, e na maioria das vezes, hoje, as tecnologias de diagnóstico estão bem desenvolvidas, então já sabe disso antes da criança nascer. Então, já se planeja a cirurgia para quando ela nascer. Então, tem muito caso de hidrocefalia, algumas variações medulares, que são essa parte, assim, mais o bebezinho bem novinho.
Daí tem toda uma grande parte da neuro-oncologia pediátrica. Então, tem vários tumores de sistema nervoso central que são bem mais comuns em criança do que em adulto. E aí, alguns são operáveis, vários são benignos e tal. E a parte que eu tô fazendo aqui é de epilepsia, que é uma doença que pode ser tratada clinicamente, então com remédio, mas para os casos que não respondem ao remédio, existe a opção cirúrgica, que também é uma grande população, pelo menos aqui, né, em Boston. No HC também mas assim, é uma cirurgia um pouco mais especializada, principalmente essa aqui, que é o que eu tô mais estudando, que são eletrodos intracranianos, não é uma coisa que é tão comum, assim, nos hospitais. Mas, basicamente, são esses os motivos, assim, em linhas muito gerais. E você pretende se especializar nessa prática? Então, eu não tenho muita certeza, assim, é um caminho muito longo, né? Então, primeiro, neurocirurgia são 5 anos. Depois de se formar em medicina, que são 6 anos. Daí, são 11 anos só assim. Aí, quando acaba a neurocirurgia, que você escolhe coluna, neuro-onco, neuropediátrica e tal, que aí tem mais 2 anos, vamos dizer assim. Então, são e aí, 13 anos de escola. Assim, não é bem escola, Claro, porque você já começa a trabalhar. Prática, claro. Você já, como residente, você já tem o seu salário. Quando acaba a residência, aí você é completamente assistente, que a gente chama. Então, você pode trabalhar como normal, assim, você não tem vínculo educacional, mas é um longo caminho. E aí, eu tô me encantando muito por essa área, mas eu acho que é claro, né? Porque eu tô aqui, tô vendo isso, assim, de perto, uma tecnologia de ponta, uma pesquisa inovadora, uma coisa que é feita em pouquíssimos lugares. Então, acho que é um conhecimento muito específico e muito bom para eu meio que não me especializar nisso, entendeu? Acho que o que eu tô aprendendo aqui é muito diferencial. Se eu realmente escolher essa área, a experiência que eu tô tendo aqui vai ser muito boa no futuro. Legal. Entendeu? De eu poder trabalhar com isso, tendo tido a experiência de fazer pesquisa como aluna nessa área. Então, ver uma parte que o médico lá, às vezes, não sabe como é feita a análise daquele exame, entendeu? O resultado chega para ele. Então, assim, acho que tem todo um conhecimento um pouco diferente, assim, do conhecimento do cirurgião em si, que pode ser muito útil. Então, não descarto, mas vamos ver, claro, né? Uma coisa de cada ser. vez, um passo de cada vez. E eu queria que você contasse também um pouquinho de onde é que está a fronteira da neurocirurgia hoje. Porque é uma experiência muito única, né? De você estar aqui com muitos recursos, pessoas que têm toda a oportunidade de se dedicarem à fronteira da pesquisa. Então, você não precisa ser necessariamente nessa área, você pode aprender de uma forma geral também. Mas o que há de mais promissor hoje em como a ciência está avançando dentro da neurocirurgia, em especial a neurocirurgia em crianças, né? Que eu acho que é algo que aperta o coração de qualquer pessoa, de você imaginar uma criança que tem que passar por uma cirurgia. Eu acho que, no geral, a cirurgia em criança, ela tem um lado muito positivo. Acho que a medicina em criança, no geral, de que as crianças se recuperam muito bem. Muito rápido e muito bem. Então, várias doenças e tratamentos que para adulto você veria um cenário completamente, assim, não muito promissor, para criança você se surpreende. E eu acho que é uma das grandes motivações para as pessoas, para os médicos quererem ir para essa área, porque ao mesmo tempo que é muito pesado, muito difícil, é muito bom você ver o paciente melhorando, e às vezes de condições gravíssimas que você não teria essa esperança toda com os adultos. Acho que isso é muito bom para a cirurgia em si, porque você consegue fazer cada vez mais intervenções e ter uma boa recuperação. Acho que tecnologicamente as cirurgias minimamente invasivas estão dominando, assim. Entendi. Então, cirurgia de vídeo e cirurgia robótica na neuro. Que é uma cirurgia de vídeo? Então, a cirurgia de vídeo. Falei, pô, fazer cirurgia por Zoom? Pô, liga o Zoom aí e deixa eu ver sua cabeça. A cirurgia... Cirurgia de áudio? Robótica. A gente foi cirurgia de áudio, porra. Manda um áudio pelo zap aí. Desculpa, gente. Eu passar o código que vai... Tô falando como se todo mundo fosse super familiar com os termos. Eu adorei que você falou isso, que deu uma como se fosse nada. Porra, eu fiz uma cirurgia super natural de vídeo. Caralho, vai ter que
tecnologia tá irada, tá Não, voando. e isso, tipo assim, quem é da medicina vai rir pra caramba, porque nem é tão novo. Tipo, Novo, já né? já é um Das pouco eras. mais. Galera, vocês estão vivendo num mundo muito mais avançado. Mas Tá? sim. Eu nunca recebi um áudio ou vídeo de cirurgia. Então a cirurgia tradicional, corte e tal. Cirurgia de vídeo é aquela dos furinhos, a famosa cirurgia dos furinhos. Conta pra Já gente. ouviu? Conta Então, pra você gente. faz os furinhos, a gente passa os trocáteres, e aí isso é acoplado, tem a ótica num desses furinhos, tem sempre o furinho do gás, então a gente injeta gás carbônico medicinal por exemplo, vou fazer uma colestectomia, que é para tirar a vesícula. É uma bem simples, bem assim, feita sempre, todos os lugares. Então você faz injeta o ar para poder encher a cavidade abdominal. Porque se você entrar com uma câmera nessa barriga assim, você não vai ver nada. Porque tá tudo meio colado, assim, tem pouco espaço. Então a gente põe o ar para poder ter o espaço preenchido por ar para você pôr a câmera e você ver as coisas. Genial. Em linhas bem gerais. Uau. E aí tem a ótica com a luz, então você põe a luz, e isso é acoplado numa tela. Inclusive tem isso com 3D. 3D? Tem óculos de incrível. realidade aumentada, aí você vai pirando. E aí tem os instrumentos cirúrgicos de vídeo, que são tipo umas pinças enormes assim, que você põe nesses buraquinhos e vai fazendo. Essa é a videolaparoscopia. Da robótica é o mesmo sistema, só que quem mexe é o robô. Então tem um robô articulado com vários braços, e aí o cirurgião nem fica paramentado, fica assim igual a gente, com a roupinha no hospital normal, mas não precisa de luva, não precisa do avental e tal. E aí você é uma máquina, depois coloque no Google, depois você também. E aí você parece tipo videogame, você coloca assim o dedo e você vai controlando o robô, e é o robô que tá operando. Então, isso acontece em criança também. Acontece. Gente, só que assim. Caramba! Como é que vocês pra pegam um pai ou neuro, uma mãe e falar, olha, meu querido aqui, familiar do paciente, a gente vai fazer uma operação na cabeça do seu Mas vai filho ser ou um da sua robô. filha, mas na verdade vai ser o meu colega Ronaldo aqui, esse robô. O robô chama Da Vinci. Mas um dos mais geralmente famosos. há mais aceitação? Sim. Sério? Sim, porque os resultados são muito bons. Muito e bons, eles são entendi. bem Legal. documentados, assim, porque Incrível. Poxa, que demais. o resultado é melhor, o robô tem uma precisão muito melhor, ele consegue dar uns pontos em umas posições que a mão humana, por uma questão de ergonomia, assim, não daria conta. Tem todas as vantagens, a recuperação é mais rápida, menos cicatriz e tal, menos sangramento, mas é caso a caso. E para neuro em si é bem mais difícil, né? Porque não tem essa coisa, vou injetar um ar. Primeiro tudo tem a questão do crânio, que é o ósseo, e aí tem a questão de que você precisa de todo um sistema para se localizar, porque é como se fosse aqui na barriga, a gente vê os órgãos que são diferentes. Existem marcas anatômicas para você saber a estrutura que você tem que alcançar. No cérebro é meio que um blocão, um órgão. Então, como é que eu vou saber que eu tenho que estar na coordenada tal? Aí tem todo um sistema de coordenadas para você saber o ponto que você quer atingir. Outras coisas, mas em linhas gerais, tem muito avanço, com muita tecnologia. O que está todo mundo dizendo, então, robótica, inteligência artificial, tudo que você imaginar está sendo implementado com velocidades assustadoras, assim, na medicina. Eu vi uma pesquisa esses dias que o conhecimento da medicina hoje em dia está duplicando, acho que a cada 60 dias, um negócio assim. Espetacular. E antes demorava, tipo, 10 anos. E uma reflexão histórica. Na cirurgia, como é que foi isso, assim? Quando é que o ser humano... Eu não sei se é uma pergunta excessivamente específica, se fosse problema. Mas como é que o ser humano ele chegou nessa realização de que você abrir o cérebro de alguém poderia ser solução para alguma coisa? Tá. Porque é uma pergunta que faz sentido. Imagina que a gente não tem tanto conhecimento científico acumulado. Como é que a sociedade vai chegar numa realização de que, olha só, você está tendo um determinado problema, vamos dizer aqui, epilepsia, a solução vai ser abrir o seu cérebro. Eu acho que é de um nível de criatividade, de ousadia, enfim, um pouco do brilhantismo humano, né? É bastante. Eu acho que, assim,
chutando, tá? Chutando, é uma pergunta Não tenho muita completamente propriedade na na lua. história da medicina, assim, mas eu suponho que as outras cirurgias tenham antecipado a neurocirurgia. Então, o conhecimento de você abrir para poder tentar resolver manualmente alguma coisa, com certeza, não vou dar certeza, mas assim, é lógico você pensar que é anterior a você abrir o cérebro. Porque tem coisas que são mais óbvias, né? Então, amputação de membro, abrir, sei lá, o que eles faziam lá no comecinho, assim, que era mais comum. Mas também, para estudar medicina, sempre teve a prática das autópsias, né? Então, de você estudar com o cadáver, então eles sempre, essa coisa de você abrir, ver como é por dentro e tudo. Tem uma grande história na psiquiatria, de que tentaram por muito tempo resolver problemas psiquiátricos com a lobectomia, que é cortar uma grande parte do cérebro, o que é super, assim... A história da psiquiatria é bem polêmica, e essa é uma das grandes polêmicas, porque talvez você se livre do transtorno psiquiátrico, mas você também se livra da personalidade inteira da pessoa e fica em estado bem vegetativo. Isso aconteceu assim. por muito tempo? Até Sim. quando, assim? Você acha que essa prática ainda... Difícil saber. Isso é muito difícil. Mas assim, cabeça, não, assim, né? com certeza, Impressionante. 1900 Então as e pessoas tanto. cortavam Partes grandes do cérebro para sim, tentar. resolver. Eu acho que é uma grande, assim, isso a gente falou bem superficial, mas uma reflexão que dá para tirar disso é a grande evolução da medicina é essa. A gente parte de conhecimentos mais genéricos. Então é como se todo mundo faz essa analogia, tenta acertar uma formiga com um tiro de canhão. E aí hoje em dia a gente já tá tipo no laser. Entendeu? E depois, e cada vez mais o objetivo é esse, você reduzir o seu alvo para você ser muito mais preciso nas coisas. Então, na psiquiatria, cortavam o lobo frontal inteiro do paciente. Hoje em dia, já existe o remédio que age no neurotransmissor específico, que é uma molécula que está relacionada àquela doença específica. E eu acho que o grande futuro é você saber a variação genética específica daquele paciente, que é um subtipo daquela doença para ele, para ficar essa coisa da medicina personalizada. Cada vez mais. Então, vai ser uma coisa feita para você, Eduardo, 100%. O seu DNA inteiro responde melhor a esse medicamento que tem esse composto aqui que mudou para poder funcionar em você, porque a sua doença é essa por causa disso, entendeu? Acho que meio que esse é o futuro, assim. Acho que tem uma expressão excelente em inglês que é mind blowing. Yes. É de explodir a mente você escutar. Incrível. E eu vou conectar isso já com a inteligência artificial. Você vai participar em breve, é neste final de semana agora? Amanhã, de um hackathon. Isso. Eu considero aqui ser... A gente tem uma rivalidade entre Harvard e MIT. Mas tem uma coisa que é indiscutível. Eles são conhecimentos aplicados, irmão, é outro patamar. Você chega no campus, você sente, tá no ar. E olha que eu mando um abraço aqui pra Jamília, os amigos da MIT são super queridos. Mas, gente, vocês têm um nível cognitivo diferenciado. Mas conta aí um pouquinho, o que a inteligência artificial tem a ver hoje com a prática da medicina no geral, mas se tem alguma interrelação com a neurocirurgia e se vai ser a inteligência artificial que vai permitir essa personalização da medicina. Tá. Então, acho que não existe um dia hoje em dia na nossa vida que dá para passar sem ouvir falar de inteligência artificial, né? Tá em todos os lugares, o tempo inteiro, em absolutamente tudo. Então amanhã eu vou para esse hackathon, que vai ser um evento no MIT, que o tema que eu fui designada, que eu escolhi, é inteligência artificial, e é um hackathon da medicina. Hackathon da medicina? Um tema incrível. Então, assim, o tema todo é medicina. E aí vai ser a inteligência artificial aplicada para solucionar problemas médicos. Então, eu acho que, assim, ainda tá muito no começo, né, de desenvolvendo as coisas, meio que dá para você... Eu acho que a grande coisa da inteligência artificial, falando muito legalmente, é você economizar tempo em processos automatizados que consumiriam muito tempo ou energia humana, ou até mesmo do próprio computador, mas que o sistema do computador ia demorar 1 mês e com a inteligência artificial dá para reduzir para segundos, assim.
E aí eu acho que dá para operacionalizar muita coisa na medicina, que ainda é muito manual. Então, todo o sistema de registro de prontuário, eu acho que o que eu mais vejo, assim, claro, vão ter várias pesquisas muito tecnológicas que usam inteligência artificial para revolucionar mil coisas, de remédio, de diagnóstico, de desenvolver um exame e tal, mas eu acho que uma das grandes coisas vai ser na parte dos sistemas hospitalares, que é um grande problema no Brasil também. Então, como armazenar os dados, como puxar esses dados, extrair, fazer pesquisa em cima disso, análise demográfica, epidemiológica, automatização do fluxo no hospital. Eu acho que isso tudo vai ficar bem mais rápido, assim. A grande questão é que o conhecimento da inteligência artificial de raciocínio ainda não é muito bom. Estava lendo uns artigos, teve uma discussão de um artigo na semana passada, comparando, assim, em problemas médicos, o ChatGPT está quase se igualando a um grupo de médicos, assim, nesse artigo eles comparavam. Como assim? Ele consegue identificar o problema? Isso, de diagnóstico, Diagnóstico. sugestão de tratamento e tal, mas ainda é uma coisa bem arcaica, porque é muito difícil você fazer o treinamento, entendeu? É uma coisa que o que você vai colocar para ele pegar de fonte? Entendeu? A fonte de um médico são muitos anos de estudo que envolve milhões de livros e lugares que ele viu diferente, guideline, que não sei o quê. E tem toda uma parte do raciocínio que tem a questão de que ele ainda não está muito bom, mas isso dá para ele ser treinado, e tem a questão de que não fica muito claro o porquê da resposta. Ele dá a resposta e aí agora eles estão desenvolvendo a outra plataforma que ele explica o raciocínio. Então, eles estão começando a fazer isso com modelos matemáticos, e aí eles estão aplicando já para modelos médicos de a inteligência artificial conseguir te explicar o que fez ela chegar naquela resposta para te convencer, para você entender, e não assim com uma frase, mas com números, tipo, o valor preditivo positivo disso é tal, ou não sei o quê, várias coisas. Então, acho que vai ser muito nessa linha de operacionalizar sistemas, e de fazer modelos de, então, diagnóstico por imagem, eu acho que vai revolucionar, já tá. Tem modelo de inteligência artificial, tem tudo que é sistema de raio-x, tomografia, ressonância. Acho que radiologistas Totalmente. terão dificuldade. Não acho que terão dificuldade. Mas acho que a inteligência artificial vai estar muito no dia a dia deles. No dia a dia deles. Eu acho, com certeza, sim. Vamos ver. Tempos de muita mudança, mas também são animadores, né? Sim, que a gente está vivendo isso agora. Agora, né? Onde é que a humanidade vai parar? Agora, Gi, trazendo um pouquinho para uma mensagem final para quem está assistindo, eu adoraria que a gente fizesse uma reflexão sobre o Brasil. E eu acho que teve uma coisa que a gente conversou, e eu adoraria trazer esse papo aqui, que é o seguinte, né? Muitas vezes, quando a gente é brasileiro ou está no Brasil, ou, enfim, a gente não se enxerga como tendo a capacidade de disputar ponta de uma área intelectual. Sim. A gente se enxerga na fronteira do futebol, a gente se enxerga na fronteira, sei lá, do Gil, da música, da arte, da cultura, e que todos eu concordo, acho difícil bater a gente em qualquer um desses, na música, enfim. Agora, algo que depois de vir pra cá que me impressionou é que a gente manda bala em tudo quanto é área. Sim. Se você for pra neurocirurgia pediátrica, você vai encontrar uma pessoa fenomenal como a gente que tá fazendo um trabalho incrível. E eu queria que você elaborasse uma linha de raciocínio que você falou, que é o seguinte: se você coloca os talentos brasileiros, os crânios do nosso país, em um ambiente como aqui, com esse nível de oportunidade, de recurso, de visibilidade, de reconhecimento do trabalho, né, de incentivos também, de que se você fizer isso, você vai abrir tantas essas outras portas, enfim. O que você acha que aconteceria? Adoraria que você fizesse a reflexão, que eu acho que é uma reflexão que funciona contra uma vacina do nosso complexo de vira-lata. Sim. Eu acho que foi uma das primeiras grandes reflexões que eu tive chegando aqui foi como a gente tem essa visão meio idealizada de que aqui é tudo diferente, tudo muito melhor. E eu acho que aqui muitas coisas são realmente muito melhores. Mas se você parar para analisar o motivo das coisas serem melhores,
Eu acho que na maioria das vezes esse motivo não é porque as pessoas aqui são melhores. Eu acho que essa é a grande diferença, assim. Existem muitos talentos no Brasil, pessoas que fazem coisas incríveis, mas que as oportunidades não são as mesmas, a visibilidade não é a mesma, o reconhecimento não é o mesmo. Culturalmente, a valorização da produção intelectual não é a mesma. E aí você fica com essa coisa de que aqui as pessoas são diferentes. Sendo que eu acho que aqui o contexto é diferente, o ambiente é diferente, a cultura é diferente. As pessoas não existe isso, assim, eu acho, de que, nossa, aqui realmente todo mundo é muito mais inteligente do que no Brasil. Jamais. Não achei de jeito nenhum. Eu acho que você tem que dar as oportunidades certas e, mais do que oportunidade, acho que essa coisa cultural fala muito forte, de que aqui as pessoas são muito valorizadas por cada pequena etapa no processo delas, profissional, de pesquisa, intelectual. No Brasil, as pessoas têm que correr atrás, fazem trabalhos incríveis e não é muito divulgado, não é muito conhecido, não é muito valorizado. Acha que pesquisador não vai ganhar dinheiro, não vai se sustentar. E, sabe, fica essa coisa meio incerta, não é muito debatido, assim. Então, acho que é mais uma coisa de ambiente do que de indivíduo. Espetáculo. Gente, se no mundo da pesquisa, neuroimagem, da neurocirurgia pediátrica, da epilepsia, não tem como ser mais complexo. Tem sim. Em Harvard, a gente pode dizer que, cara, assim, não, os talentos brasileiros, as mentes brasileiras, elas funcionam tanto quanto, se não mais. Com certeza. Quão longe a gente não pode chegar, Com né? certeza. E aí eu queria que você conectasse isso com quais seriam, então, caminhos possíveis para, enquanto país, tomarmos que nos levam a gente aproveitar esses talentos. Sim. E a pergunta é muito assim, será que é então uma mudança cultural de valorizar mais a produção intelectual? Ou será que é físico, é infraestrutura? Se tivesse um laboratório desse lá, eu tenho certeza que a galera se interessaria. Quais são caminhos, pensando já, agora que você teve essa experiência do astronauta, né, de ver de longe, De agora de fora, o que você diria? Tá. Eu acho que é muito perigoso cair nessa coisa de que a mudança tem que ser cultural, porque eu acho que você corre o risco de culpabilizar um pouco o indivíduo. Entendi. E de colocar o problema no brasileiro. Então é porque a cultura do brasileiro não valoriza a pesquisa, não valoriza a produção intelectual. Sendo que eu acho que e aí é uma visão minha, eu acho que a cultura, ela é sempre determinada pela linha que as políticas públicas de um país resolve tomar. Então, é claro que se um governo estimula a pesquisa, estimula a produção intelectual, isso a longo prazo, eventualmente a cultura de um país vai ser moldada com base nisso e vai ser um país que valoriza isso, entendeu? Porque tudo vem de uma área mais concreta de que é onde você está colocando seus investimentos, como que é a infraestrutura. Então, é claro que ter uma infraestrutura física de laboratórios tecnológicos que tenham os equipamentos necessários, é claro que isso faz diferença. Como é que quer que tenha a mesma produção intelectual de pesquisa lá, se não tem recursos básicos, entendeu? Que um laboratório precisa ter. Ao mesmo tempo, se só construir vários laboratórios e não tiver pessoas interessadas ou que tenham a oportunidade de chegar até esses laboratórios, também não adianta. Então, eu acho que é uma construção de investimento pensando que o investimento ele nunca tem que ser isolado só na parte de infraestrutura e só na pesquisa que já acontece. O investimento tem que ser também em trazer mais pessoas para a pesquisa, o que significa investir em educação, investir nos jovens que estão no ensino fundamental já começarem a pensar em pesquisa. Eu não fazia a menor ideia de que era possível pensar em pesquisa no ensino médio, no ensino fundamental. Comecei a pensar nisso na faculdade. Na própria faculdade, penso nisso. Quase todos os meus colegas, e eu me incluo nisso, a gente pensa mais em pesquisa porque precisa para residência.
entendeu? É tudo com uma função, assim. Eu acho que o conhecimento científico mesmo, de que você quer fazer descobertas e tal, ele se perde no Brasil quando você é muito novo. Porque você fica com essa coisa de que é um hobby, não é uma coisa muito concreta de que eu posso seguir essa carreira na minha vida. Porque tem essa coisa no Brasil de que pesquisador não vai ganhar dinheiro. Então você, gosto de ciência sendo criança, beleza, feira de ciência da escola, e acabou, estuda para o vestibular e vai trabalhar. Entendeu? Ficam essas coisas desconectadas. A gente não tem referência de pesquisador que é muito bem sucedido e, nossa, é super valorizado e reconhecido. O que a gente mais escuta é o sucateamento dos laboratórios, não tem muito investimento em pesquisa. Então, acho que fica essa coisa desconectada mesmo, assim, e que o investimento não pode ser só no final dessa cadeia. Ele tem que ser no processo de fazer a criança que gosta de ciências chegar no laboratório de ponta que vai estar recebendo investimento e vai conseguir fazer a pesquisa dela. E aí a outra criança lá das gerações futuras vai olhar para essa pessoa e vai se inspirar. E isso já é a mudança cultural. E aí o ciclo se fecha, entendeu? Eu acho que a minha visão, né? Mas acho que é mais por essa linha, assim, de entender que o grande desenvolvimento de um país, ele é dado pela produção intelectual que está sendo feita ali, de inovação. E eu acho que isso conecta ao meu outro pensamento sobre isso, que é que o Brasil tem muito potencial de inovar em muitas coisas. Porque a gente tem muitas tecnologias que são só nossas, cenários que são só nossos, sabe, contextos que são ali no Brasil. De clima, de natureza, de diversidade biológica, de tudo, sabe? E se apropriar disso, construir a tecnologia em cima disso, é o que vai diferenciar o Brasil dos outros países. Então, isso não é um investimento só na produção intelectual, é um investimento no desenvolvimento do país, no geral, a longo prazo, né? Mas eu acho que é por aí, assim, pensar que o pesquisador, ele pode ser uma carreira bem-sucedida e valorizada. Não é uma pessoa que sei lá, um médico que é pesquisador não é um médico frustrado, entendeu? No Brasil tem muito isso. Não, ele escolheu fazer aquilo ali e é tão valorizado quanto qualquer outra profissão. Eu acho que é por aí. E para ele conseguir chegar nesse ponto, ele tem que ter tido as oportunidades, a infraestrutura, o investimento. Acho que é isso. Fantástico. Que capacidade de desenvolver a linha de raciocínio. Eu gostei muito que você falou da parte da cultura, porque se você atribui a ela, como é que muda, então, né? Ou é a culpabilização do indivíduo ou uma prostração. De que não dá pra fazer não nada. Tem como fazer nada. Mas eu gostei muito da forma como você colocou. Eu sempre tento nos podcasts deixar uma recomendação, seja de um livro, E eu acho que tem duas professores aqui que fazem um trabalho bem legal. Tem uma professora chamada Julie Batilan, que é uma das pessoas hoje que pensam o poder, e ela pensa o poder de uma forma prática. Então, como qualquer pessoa pode acessar o poder. E a definição dela de poder é muito interessante. O que é poder? O poder é você ter a capacidade de controlar os acessos, o acesso aos recursos. E foi muito legal que eu fiz a pergunta para você sobre os caminhos para o Brasil e você refletiu sobre a política pública, ditando então a cultura, ditando então qual vai ser, se a criança vai ter a capacidade de observar alguém que percorre aquela trajetória. E é muito legal, porque de fato a política pública que diz tanto sobre poder determina o acesso aos recursos e, então, legal, né? Por meio de uma definição, essa professora conseguiu capturar também essa linha de raciocínio. Por que então que a gente atribui à política pública a falta de acesso aos recursos? Porque existe sim uma dinâmica de poder por trás. Então essa é a primeira recomendação. O livro dela se chama Poder para Todos, Power for All. E uma segunda muito legal, que é hoje o filósofo mais famoso aqui, é o Michael Sandel, que ele dá uma aula bem legal, Justiça, que é uma aula que são para 1000 alunos, mas ainda assim é de debate. Ele faz a galera pegar o microfone, discordar, levanta, fala o que você concorda, outro pega o microfone e fala o que você discorda e responda. Então eu acho que é um dos assuntos mais controversos possíveis. E esse professor, ele tenta examinar muito por que a sociedade norte-americana está tão dividida. Né? Aqui a experiência que a gente tem dos Estados Unidos no Northeast, né, no Nordeste dos Estados Unidos, é muito diferente da experiência de alguém que está
E são pessoas que têm dificuldade até de se identificar. Pô, será que a gente é no mesmo país? Uhum. E ele tenta identificar, então, qual é o motivo dessa crescente polarização, divisão, falta de coesão social? E ele atribui, e aí eu acho que aí é uma reflexão interessante, né? A forma como a sociedade moderna distribui a honra social. Então, a forma como a sociedade moderna distribui a honra social hoje é assim, uma mensagem de que se você se esforçar, você vai conseguir, se você não se esforçar, você não vai conseguir, mas além disso, numa distribuição muito desigual, então vamos supor, filho do Elon Musk, ele vai se beneficiar muito desse discurso, né? Ele vai estar lá indo para Marte passar o final de semana e ele vai ser visto como uma pessoa que, poxa, por conta do dinheiro, uma honra social atrelada muito grande. E aí o que ele propõe é que, na verdade, a honra social tinha que ser atrelada ao quanto você contribui para o bem comum. Então, nesse sentido, uma pessoa que trabalha catando lixo, se a gente tem um sistema que valoriza muito a contribuição social para o bem comum, essa pessoa ela vai ser super valorizada. E ela, nesse sentido, vai, às vezes, até receber um salário muito alto. É claro que aí tem um desafio também de como é que você remunera tanto um quantitativo maior de pessoas, né? Mas, enfim, são duas coisas, reflexões interessantes, né? Que fogem um pouco das respostas mais comuns que a gente dá no Brasil, que recorrem a ou em cima do lado, ou cima cultural, ou não é porque não tem dinheiro, mas que levam a reflexões que, não, mas vamos tentar então entender a dinâmica de poder, ou até também pensar sobre formas como a gente distribui honra social. Então fica duas recomendações de uma mensagem final. Fica à vontade de passar a mensagem que você quiser. Pensa no jovem brasileiro hoje, sabe? A gente às vezes esquece do quão especial a experiência que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo pesquisa aqui sobre cérebro. E eu acho que se você quiser conectar essa mensagem com o trabalho que você faz na Amazônia, eu pergunto isso porque eu estou olhando para a minha tese ali, entregada hoje sobre a criminalidade e a corrupção no Pará. Então, tá, vou falar primeiro dessa parte. Então, é uma ONG muito legal que eu tive a oportunidade de participar como voluntária, que chama ONG Zoé, que leva saúde, qualidade de saúde para populações ribeirinhas em áreas próximas a Santarém, no Pará. Foi uma experiência incrível, abre muito a sua mente sobre como a discussão, já seria outro podcast, do acesso à saúde no Brasil é muito mais complexa do que parece. Porque o Brasil, na verdade, são vários países dentro dele e não dá para pensar a saúde em São Paulo do mesmo jeito que você tem que pensar na saúde na Amazônia. Por questões até geográficas, é completamente diferente. lá fluvial. Sim. Então é muito legal esse trabalho, gosto muito disso, de pensar em ampliar o acesso à saúde no geral. Então, tem outro projeto lá na faculdade que eu me envolvi muito, fui diretora, fui de ex-diretora, fui como membro, que é a Expedição Cirúrgica, que é um projeto organizado pelos alunos que leva cirurgias de vídeo minimamente invasivas para cidades do interior do Brasil que não tem essa tecnologia. E aí a gente passa uma semana e faz essas cirurgias e exame de ultrassom. A ideia é zerar a fila de ultrassom da cidade. E as cirurgias a gente também tenta desafogar a fila de espera para algumas cirurgias que não são complexas e que, justamente por não serem complexas e nem emergenciais, as pessoas passam muitos anos na fila do SUS porque a prioridade é sempre de quem está mais grave mas tem mais emergência, né? Enfim, esses são uns projetos muito legais. Eu acho que de mensagem eu queria agradecer, foi uma experiência muito legal. E dizer que eu acho que é muito importante a gente ter objetivos bem altos e sonhar alto. Eu sempre pus na minha cabeça que, cara, se alguém chegou lá, por que não? Entendeu? Não, se alguém já fez antes, não é possível. E nada te impede de pelo menos tentar. Eu acho que todas essas coisas de motivação e sonhos, não sei o quê, podem ser muito clichê, mas às vezes a gente esquece de ter isso um pouco assim na vida, sabe? De sonhar alto mesmo e não ter vergonha de falar que você quer chegar em Harvard, que você quer, sei lá, ganhar um Nobel, não sei, sabe? Você não vai perder nada sonhando alto. E uma vez que você chega lá, eu acho que outra grande lição que é muito importante é você, que é uma expressão em inglês, que é
não don't take the things for granted. Então, assim, não leva as coisas, não, como seria a tradução disso? É bem difícil, né? Mas tipo, não considera como se elas já tivessem dadas. Exato. Você tá aqui, cara, não tenha vergonha de aproveitar todos os dias e de ter uma visão do seu dia a dia, assim, um pouco mais, sabe, com olhos de animação e tipo, cara, olha onde eu tô, deixar o que encantamento... massa! Exato, não perder isso. Porque às vezes eu senti muito isso. A cada vez que eu fui conquistando os meus sonhos e cumprindo as minhas metas, meio que você tá no lugar que você sonhou, você fica com aquela vergonhinha de tipo, nossa, porque tem outras pessoas aqui também, então não quero parecer que eu tô, tipo, emocionada, que eu tô, sabe, demais, assim. E aí você tenta fingir que é natural e que é só mais um dia na sua vida e que tudo bem. E às vezes é muito importante você cultivar esse sentimento de parar, olhar pra onde você tá e falar, cara, eu sonhei muito em estar aqui um dia, sabe? E isso te faz ver as coisas de um jeito diferente, tipo, relativizar um pouco os problemas. Óbvio que isso não vai acontecer em todos os dias da sua vida, mas e também você não precisa estar em Harvard para chegar nesse ponto. Às vezes você tá no ensino médio, você pode parar e falar, cara, sabe, tipo, ano passado eu tava perrengando pra estudar não sei o quê, e hoje eu tô aqui, tipo, passei dessa fase e celebrar suas próprias conquistas, assim, sem achar que, tipo, você já tem que passar pra próxima e vai ser meio esquisito se você ficar encantada, assim, com o seu cotidiano demais, sabe? Acho que é isso. Uau, galera, que fera! Olha, você que assistiu o podcast de hoje, você é sortudíssimo! Porque eu aprendi pra caramba! Gi, obrigado pelo seu tempo, por aceitar o convite. E eu tô torcendo aqui, em agosto mudo pra China, mas se houver em algum momento, de novo, que a gente estiver no mesmo canto, eu falo, vamos gravar mais um, que eu quero entender o que você tá aprendendo, como é que estão as coisas, enfim. Me diverti pra caramba. Obrigado, Gi. Eu que agradeço. Tchau.